Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Eu quero, a irmã Maria, ela possa fazer uma oração por todos os missionários, tanto aqui no Brasil como lá fora, né? Para que Deus esteja capacitando e dando-nos a guia da sua palavra, para que eles possam continuar levando a tua palavra na eternidade mais difícil. Amém? Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão José também, que vai estar orando com o Senhor. Amém? Amém. sempre
exaltado o seu Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como eu estava falando com os irmãos, nós estamos na última lição desse estudo das cartas de Paulo a Timóteo, onde tivemos o privilégio dessa lição ser dada pelo nosso pastor. E hoje é a última lição que vamos ter com a sala única, que a partir de domingo as classes voltam a normal, a se dividirem com seus respectivos professores, né? O alerta aqui também aos professores que voltem lá a se preparar. Então, eu acredito que essa semana o nosso diácono, junto com o nosso pastor, vai estar contando a nova lição, que será tão boa como essa, eu creio. E estamos nessa outra lição que tem como título Encerrando o Ministério. O motivo e o objetivo dessa lição é motivar a viver e morrer pela causa de Jesus Cristo. Né? Vamos ficar de pé e fazer a leitura da palavra. Se encontra no capítulo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 ao 22. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Estaremos lendo do verso 6 ao 22. Leitura responsável. Estarei lendo o versículo e vamos ler. Todos acharam? Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 22. Lemos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Já agora a
coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todo quanto amar a sua vida. E comigo depressa. Verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente isso que eu para comer. Como comigo em Vasco, para o ministério. Quanto a Tito, mandei até Éfeso. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a pagar segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. O Senhor me livra também de todas as obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Erasto ficou em Corinto, quando a Trófimo deixou doente em Mileto. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém? A palavra está conosco. Tá gravando, né? Pra ninguém ver. Diácono Geraldo. Daqui a pouco, isso. Meus irmãos, a graça e a paz seja com cada um de nós nessa manhã. Junta aí essa turma que tá lá atrás aí, rapaz, aqui, ó. A que tá lá atrás, mais pra frente, pra gente ficar mais junto. Não é? Se chegue, né? É. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei a semana passada, a partir do domingo que vem, nós estaremos dividindo as classes, né? Os jovens ficarão com os jovens, os adultos com os adultos, as mulheres, os novos convertidos e assim por diante. Nós terminaremos essa lição hoje. Essas duas cartas terminarão hoje, né? A gente já fez a exposição da primeira carta e agora estamos finalizando a segunda carta de Paulo a Timóteo. E o interessante, irmãos, é que Paulo aqui, ele teve razões para justamente terminar essa carta como ele terminou, né? É interessante que nós venhamos pontuar primeiramente que o apóstolo Paulo, como todos nós já sabemos e a gente já ouviu ao decorrer de toda a exposição das duas cartas, o apóstolo Paulo estava preso. E essa prisão
foi em Roma. Ele estava preso justamente pelo fato de pregar a palavra de Deus. Estava preso pelo fato de ele ser um proclamador da palavra. E ele foi preso e estava na cidade de Roma. E exatamente um lugar que ele estava preso foi o chamado calabouço. Ele estava dentro de um calabouço, acompanhado de soldados romanos. Os soldados romanos faziam a escolta dele, mas de maneira que ele podia escrever cartas, de maneira que ele podia receber pessoas para visitá-lo. Mas o importante é que ele já sabia que saindo dali do calabouço, ele iria sair daquele calabouço, mas para ser morto. Nós estudamos a semana passada que o apóstolo Paulo deixou isso bem claro quando ele disse que o tempo da partida dele já tinha chegado. E o verbo no texto original aponta justamente a questão de que ele estava vivendo aquele tempo chegado. Os efeitos daquele tempo que fora chegado, ele estava vivendo. E que efeitos eram esses? Justamente o simples fato de ele estar preso, de ele estar nesse calabouço, de ele estar acompanhado por soldados romanos. O simples fato dele estar vivendo tudo isso, ele estava vivendo assim os efeitos justamente desse tempo que era chegado, que era justamente da partida dele. E a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele tinha necessidades, e que essas necessidades ele próprio queria suprir essas necessidades. Ele conta que teve alguns embaraços por parte de algumas pessoas, e ele termina o texto dizendo que Timóteo viesse rápido, justamente para que as pessoas que estavam na igreja de Roma saudando viessem a poder ver a Timóteo. Mas vamos lá. Só recapitulando o que nós aprendemos no versículo de número 6. O apóstolo Paulo, só uma recapitulação, irmãos, porque a gente já viu isso semana passada. Só uma recapitulação. Quando Paulo diz que estava sendo já oferecido, não é isso? Por libação. Os irmãos lembram, né, o que era uma oferta de libação? Nós estudamos isso semana passada. O Antigo Testamento, né, fazer com os animais. Isso. Fazia justamente, pegava o sangue do animal. Essa oferta de libação era uma oferta líquida. Podia ser leite, podia ser água. E eu até mencionei aquela passagem que Jesus diz: eu sou a água da vida, não é? Ele falou sobre isso porque justamente no momento em que ele falou isso, ele estava no templo, e foi na festa das cabanas aonde as pessoas traziam água para derramar no altar do Senhor. Então, quando justamente ele viu essa cena, ele disse: eu sou a água da vida. Então, essa oferta de libação era uma oferta líquida, que podia ser derramado no altar leite, podia ser derramado água, podia ser derramado vinho, podia ser também derramado o próprio sangue do animal. Então você veja que quando Paulo ele fala que ele está sendo oferecido por libação, só recapitulando o que a gente aprendeu semana passada, o que ele quer dizer com isso é que assim como a oferta de libação era derramada no altar do Senhor, no culto a Deus, no templo do Antigo Testamento, o que Paulo quer dizer é que a morte dele seria um ato de culto a Deus. Porque a partir do momento que o sangue dele seria derramado, ele iria morrer martirizado, ele iria morrer por causa do Evangelho. Então ele está dizendo que essa morte seria um culto a Deus, por ele mencionar essa palavra, justamente libação, que era um ato feito no culto a Deus. Então ele está dizendo que a morte dele seria
um ato de culto a Deus. Então, só recapitulando o que Paulo, ele justamente quis passar para Timóteo, e Timóteo sabia, quando Paulo falou de libação, Timóteo sabia, porque como nós vimos semana passada, Timóteo, apesar de o pai dele ter sido grego, mas a mãe era judia, e a própria carta vai dizer que a mãe dele justamente ensinou a Timóteo a santa palavra de Deus. Então, esse termo libação para Timóteo já estava familiarizado com isso, e ele entendeu muito bem quando Paulo, ele disse que ia ser derramado por libação. Timóteo claramente entendeu. No verso 7, Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o verso 8 ele vai dizer, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aí eu falei, meus amados, sobre coroa, que no século I, e principalmente no Império Romano, existia vários tipos de coroa. Para você ter uma ideia, está se aproximando os Jogos Olímpicos, não é isso? E na televisão, nos lances que dá sobre as Olimpíadas que aconteceram anteriormente, passa algumas pessoas com aquela coroa, não é isso? Então, a coroa que Paulo se refere aqui é exatamente aquela ali. Agora, só que no século I existia vários tipos de coroa. Existia coroas de galhos, existia coroas de folhas, existia coroas de flores, existia coroas até de ouro, e várias pessoas usavam coroas naquele período do século I. Por quê? Porque a coroa representava algo para quem estava usando. Por exemplo, o imperador que usava a coroa, porque o imperador, quando usava uma coroa nos seus pronunciamentos, ele estava dizendo que ele era imune a qualquer coisa, por causa da coroa que ele estava usando. Um sacerdote das religiões de mistério que usavam uma coroa, eles estavam dizendo que eles estavam protegidos pelas divindades. Quando se fazia desenhos de coroa em túmulo das pessoas no século I, significava que essa coroa iria proteger aquele defunto da influência de espíritos malignos. E Paulo, portanto, vai dizer aqui que ele vai receber a coroa da justiça. Mas não somente ele, todos aqueles que amam, mas o verbo lá no texto original é que estão amando a vinda do Senhor. Então, Paulo pega a palavra coroa, certo? Que era aplicada ao imperador, aos sacerdotes, que era aplicada aos atletas daquela época, que os atletas, quando atingiam, chegavam na meta, eles ganhavam uma coroa. E Paulo pega agora e diz: a coroa da justiça está guardada para cada um de nós. Entende? Aí é quando vem, meus amados irmãos, o verso de número 9, onde nós iremos agora, a partir do verso 9, estudar o que essa carta de Paulo ela diz. O verso 9 é bastante curto, né? E justamente sendo curto, o que é que Paulo quer passar para Timóteo? Veja o que é que o verso 9 diz: procura vir ter comigo depressa. Veja que é um versículo curto. A palavra depressa, meus amados irmãos, lá no texto original é táxi. O que é um táxi? Hoje? Sim. Hoje é um meio de transporte, uma locomoção. Não é isso? Quando você está atrasado, porque o sentido é esse. Quando você está atrasado para ir para um determinado lugar, você vai de ônibus. Se você tiver você pode até ir, se caso estiver liso, né? Mas se você tiver um dinheiro, sai cedo para não perder o horário. não é? Não é?
Aí você estando atrasado, você vai se utilizar de um táxi para chegar no destino com rapidez, mais rápido. Então, a nossa palavra táxi hoje vem dessa palavra aqui, depressa. O final do verso 9, depressa. Ou seja, o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo é que ele se apressasse em vir ter com ele, por dois motivos que nós iremos ver daqui a pouco. Então a palavra táxi aqui no texto já aparece como um sinal de você fazer algo depressa, você ser apressado no que você está fazendo ou vai fazer. O sentido justamente da palavra aqui é esse. E o sentido do automóvel denominado táxi hoje na nossa sociedade justamente é esse: é você chegar num determinado lugar para não perder o horário ou chegar depressa. O sentido é esse. Então o que Paulo quis passar para Timóteo é que ele viesse depressa, viesse logo. A mesma palavra, irmãos, táxi, aqui no texto original, é aquela mesma palavra que aparece lá em Tiago capítulo 1, verso 21, quando ele diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. A palavra pronto para ouvir ali é táxi, ou seja, tenha pressa para ouvir, mas seja retardado, porque a palavra que aparece lá no texto para falar é retardar. Dá a ideia de uma pessoa retardada de mente, que ela tem dificuldade de raciocinar ligeiro. Então o linguajar que o Tiago usa lá é justamente essa: para você falar, você precisa ser como uma pessoa retardada e que tem dificuldade de raciocinar ligeiro, de acompanhar o raciocínio dos demais, entende? Então desse mesmo jeito você tem que ser para falar, mas para ouvir você tem que ser um táxi ligeiro para ouvir. O que ele está falando aí, meus amados, é justamente a questão priorizando a você ouvir do que falar. Porque muitas das vezes nós priorizamos mais o falar e falamos e tome falar e se esquecemos de ouvir. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Tiago vai dizer que o mais importante e prioridade é você ouvir e não se precipitar no falar e não atropelar as coisas no muito falar, entende? Rápido para ouvir, mas lento, retardado para falar. Até porque quem se precipita na fala termina trazendo para si problemas. Não é assim? Pastor, então isso serve para todos os sentidos, né? Sim, claro. O camarada que fala demais, ele termina morrendo pela boca, como peixe, não é isso? A ideia de Tiago ali é essa: você não atropele as palavras, você não se complique por aquilo que você fala, mas ouça mais e fale menos. Seja retardado para falar, no sentido de que, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma briga. Alguém insulta você. A nossa vontade é o quê? É dizer um bocado de coisa na hora, né? Não é isso? Então, a ideia de Tiago lá é você justamente ser retardado no sentido de quê? De você frear as palavras, porque isso vai trazer para você uma certa proteção. Porque se você for falando na medida que você vai ouvindo, você termina tomando atitudes equivocadas, e isso vai trazer problemas para você. O sentido da palavra de Tiago lá é justamente essa. A mesma palavra que Paulo usa aqui para depressa. Agora, quando ele fala a palavra procura, veja aí o verso 9, quando ele diz procura vir ter comigo depressa. Essa palavra procura, meus amados irmãos, já é uma palavra que Paulo justamente vai mostrar para Timóteo que ele tem que vir. A palavra procura aí não é a palavra que está lá no texto original. A palavra no texto original é esforça-te
a vir ter depressa comigo. Essa palavra esforça-te, Paulo escreveu ela lá, porque Timóteo tinha que fazer o possível para ir se encontrar com Paulo. E por causa disso, ele tinha que fazer o possível para ir. O que estivesse nas possibilidades dele, ele tinha que fazer para ir ver Timóteo, para ir ver Paulo. Entende? Também essa palavra é uma ordem, está no imperativo, que Paulo de fato está chamando. Venha, agora faça o possível para vir. Faça o possível para vir. Todas as suas possibilidades você utilize para você vir. Por quê? Porque Paulo tinha necessidades, que nós iremos estudar essas necessidades que Paulo tinha nesse próprio texto. Quais eram as necessidades que Paulo tinha? Nós podemos enumerar pelo menos 3 necessidades. Quais são? As necessidades que Paulo tinha, de maneira que ele pediu para que Timóteo se esforçasse o máximo possível para vir, e essa vinda tinha que ser depressa. Três necessidades que Paulo tinha. É interessante nós observarmos, irmãos, que a gente pensa que só pelo fato do apóstolo Paulo ter sido o apóstolo Paulo, ele não tinha necessidade. Tinha sim. E nós vamos ver 3 necessidades que Paulo tinha e que nós temos também. Certo? Vamos lá. A primeira necessidade. Versículo de 10 a 12. A primeira necessidade de Paulo, verso de 10 a 12. Quem pode ler? Porque Demas, tendo amado o presente, certo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescendo, foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Traz, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. A primeira necessidade básica que o apóstolo Paulo sente aí é de quê, irmãos? O texto está claro. É de quê? Ele foi o quê? Isso. E ele tinha necessidade de quê? Do que ele tinha necessidade, irmãos? Hã? Isso. Era uma necessidade de Paulo. Por quê? Ele estava em que lugar? Estava onde? Uma palavrinha que eu falei. Qual foi o lugar especificamente que ele estava? Que quando ele iria sair de lá, ele sabia que iria sair para morrer? Isso. Então, o que Paulo fala aqui, ele está expressando o quê? Uma necessidade de companhia. Note isso. Quem foi que falou? Note que o apóstolo Paulo estava carente de quê? De companhia. Veja que ele começa a dar uma lista de pessoas que o abandonaram. Veja como o texto diz: porque Demas, amando, ou seja, a versão aqui diz tendo amado, mas essa versão tendo amado não é a versão original, não. A versão original é justamente que o verbo está no presente, um ato contínuo. Ele estava amando. Ele estava amando de uma forma contínua o presente século, de maneira que ele abandonou a Paulo e justamente foi para Tessalônica. Agora, o que foi que fez Demas abandonar Paulo e ir para Tessalônica? Alguns historiadores vão dizer que Demas ele se acovardou diante da pressão e da dificuldade e das perseguições que existia naquele tempo. Então, por causa dessa covardia, ele procurou abandonar e ir para Tessalônica. Certo? Qual é a outra lista que ele dá? Qual é o outro nome? Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
Ou seja, aonde é que Tito estava, irmãos? Aonde foi que Paulo deixou Tito? Tito para a Dalmácia. Não, ele foi para a Dalmácia. Tito para A palavra aí, irmãos, é viajar, viu? A palavra aí é viajar. Ele viajou para outro determinado lugar. O apóstolo Paulo deixou Tito num determinado lugar. E Tito saiu de lá e foi para outro. Paulo deixou Tito aonde? Não. Não. Irmãos, quando Paulo escreve a primeira carta a Tito, irmãos, a primeira e única, lá ele revela onde foi que ele deixou Tito, irmão. E ele deixou para quê? Ele deixou Tito lá para quê, irmãos? Ele mostra onde foi que ele deixou Tito e deixou para quê? Tito foi colocado por Paulo em que lugar? E para fazer o quê? Não, Dalmácia não. Ele foi para Dalmácia. Ele saiu de onde ele estava e foi para Dalmácia. Mas Paulo deixou ele aonde e para fazer o quê? Isso, fale bem alto. Fale, porque o povo ainda está dormindo. Fale bem alto para todo mundo ouvir. Fale bem alto para os 4 pilares que sustentam esse templo ouvir. Estava em Creta, pastor. Isso, em Creta. Paulo deixou Tito em Creta. para fazer o quê? Não viu? Apoio vai procurar, não é ouvir não, irmão. Olha, uma fila dessa, se eu fosse professor, se eu estivesse na sala, eu ia dar um 0. Entendesse? Ia ser um 0 daquele. Já pensasse, bicho? É só voltar é só pular uma folha, né? Mas e vacilando desse jeito. Já pensasse? Vacilando desse jeito. Foi para que você pudesse em ordem. Vacilona, um bocado de vacilona. Ele foi colocado em Creta para quê? Para colocar as igrejas lá em ordem e fazer o quê? Eleger presbíteros. Só que ele deixou isso que Paulo mandou ele fazer e foi para a Dalmácia. Ele deixou isso que Paulo mandou ele fazer e foi para a Dalmácia. Não concluiu o trabalho lá, mas largou o trabalho e foi para outro lugar. Aí Paulo diz: eu fui abandonado por esses aí. Pode considerar isso aí como uma apostasia? Uma apostatada? Não é apostatada. Ele não apostatou da fé. Algum motivo levou ele a fazer isso. Entende? Ele abandonou totalmente, né? Ele deixou de fazer. Entendeu? Ele deixou de fazer o que foi mandado ele fazer lá, largou e foi-se embora para outra cidade. Mas nessa outra cidade ele passou a fazer o que ele deveria fazer na que foi mandado? De acordo com a narrativa aqui, certamente ele não foi com esse propósito. Entendeu? Por isso que eu levantei essa... Ele não foi com esse propósito de fazer lá o que ele estava fazendo em Creta, porque ele não tinha terminado. Entendeu? O verbo lá no verso 5, quando Paulo diz assim: por esta razão te deixei em Creta, a palavra deixar lá o verbo lá é deixar para trás, no sentido de que Paulo deixou ele lá, mas dificilmente Paulo iria voltar lá. Só que Paulo deixou ele lá equipado, ele sabendo o que ele iria fazer, o que ele tinha que fazer lá. Só que ele preferiu o quê? Interromper para ir para outro lugar, aonde Paulo não o ordenou e não o mandou. Entende? Então o desapontamento do apóstolo é justamente essa, o fato de quê? De os seus companheiros abandonarem. Então Paulo aqui está mostrando a necessidade de quê? Ele estava necessitado de quê? De companhia. Paulo também tinha necessidade. Não é porque ele era o apóstolo que ele não tinha necessidade. Ele tinha necessidade de quê? De estar com companheiros perto.
Porque Paulo estava onde? No calabouço. Paulo estava prestes a quê? A morrer. Ele iria morrer. Então ele queria ter